educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato, refletindo aqui sobre um dos temas que é praticamente uma obsessão minha, uma obsessão de toda a vida. É um dos primeiros vídeos aqui do canal, falar sobre valor, e isso foi para mim despertado de novo a partir de uma postagem de Facebook que eu vi esses dias. Ai, mas você vê Facebook ainda, não está no Blue Sky, não está numa rede mais moderna? A minha intenção não é ser um influencer, a minha intenção não é atuar nas redes sociais, então por isso eu fico na que eu estou mais acostumado, não estou muito preocupado se essa rede é visível ou não é visível, certo? Parênteses aqui. A postagem era a partir de uma reportagem que dizia o seguinte: clientes usam vinho de luxo para fazer sangria avaliada em 750 mil em restaurantes e geram debate na internet. O vinho Petrus foi utilizado para fazer o drink e cada garrafa pode chegar a custar 23 mil reais. Bebida era a favorita de John F. Kennedy. Sommelier disse que ato seria comparável a usar uma obra de Picasso ou Van Gogh para acender uma fogueira. Aqui eu misturo um monte de historinhas das quais eu gosto bastante, porque ao falar de vinho, a gente tem um problema técnico, que é uma obra extremamente complexa, porque o vinho é resultado de um trabalho, o vinho é às vezes, elaboradíssimo, demora anos e anos e anos para chegar numa determinada consistência, é frágil, pode se destruir com um armazenamento errado. Eu lembro de ter ouvido uma vez um aficionado de vinhos brasileiro dizendo que estava na Itália, num chateau pequeno, tomou um vinho que ele achou ótimo e queria comprar umas 2 ou 3 caixas. O dono conversou e falou: mas você vai tomar tudo isso na sua viagem? Ele disse: não, eu vou levar para o Brasil. E o dono disse: não, não vou vender, porque você vai atravessar o meu vinho, colocar ele numa refrigeração de avião, ou levar num navio e atravessar o Equador, vai mudar completamente a temperatura, vai estragar meu vinho, não vendo para você. E uma outra história que é lá dos anos 80, quando pouquíssimos restaurantes tinham sommelier, de que um restaurante chiquetésimo de São Paulo tinha um sommelier, e quando alguém pedia uma garrafa caríssima de vinho, o sommelier ia conversar e entender um pouco do que era a vibe daquela pessoa. Se ela, falei agora como jovem, se ela sabia o que ela estava tomando ou não, ia depender da conversa, ele delicadamente acabava sugerindo uma outra garrafa que fosse, às vezes, cara, mas que não fosse tão boa quanto aquela, só para não desperdiçar o vinho. E aqui eu tinha amigos que ficavam indignadíssimos quando se contava essa história. O cara tem dinheiro para pagar, então ele tem direito de fazer o que ele quiser. E aí é que tá a coisa. O videozinho lá do começo sobre valor lembra que existem dezenas de valores e que os valores não são necessariamente intercambiáveis. O grande problema é quando a gente acha que um único valor, o preço, é o que deve resolver tudo. E não é um problema só quando é com o preço, mas quando a gente fala só com o valor religioso, ou quando a gente fala do valor político, ou quando a gente fala do valor emocional, essas coisas não são intercambiáveis. Não é porque um poema fala alguma coisa que me é cara, que o poema é necessariamente bom. Não é porque o quadro mostra uma cena da minha religião que ele é necessariamente bom. Não é porque eu tenho dinheiro para pagar uma determinada commodity, um determinado produto, que isso me dá direito de fazer qualquer coisa com o produto. Por quê?
muitas vezes, se quiser fazer qualquer coisa, estou negando os outros valores, que é o que acontece aqui nessa ocorrência do Chateau Petrus, um dos vinhos mais elaborados do planeta, sendo usado para fazer sangria, misturar com água, misturar com frutinhas, ou seja, descaracterizar completamente aquilo que é o fundamental do vinho, que é o sabor dele. Tenho o direito de fazer só porque eu tenho dinheiro para isso? Aí vão as questões de o que a gente tem que valorizar. Eu sou um advogado, vocês já sabem, de valorizar muitas vezes as questões técnicas, intelectuais, culturais. Essas são muito dificilmente precificáveis. E aí é que a gente entra num embate complicado. Eu tomo o meu próprio lado de que a gente precisa dar para as coisas a dignidade que elas têm, reconhecer a dignidade que elas têm. Não deixar fazer uma sangria com o Chateau Petrus é reconhecer a dignidade do vinho. Como aquele vendedor italiano, aquele produtor italiano, não quis vender o seu vinho para um brasileiro porque ele queria preservar a dignidade do produto dele. Não era um produto só, aquilo era o resultado de um trabalho. E esse critério é muito difícil de objetificar num único elemento como o preço. Esse é um problema do nosso mundo. Muitas coisas são reduzidas ao seu preço e aí elas se anulam no que elas têm dos outros valores que não são precificáveis. É por isso, inclusive, que eu estou aqui sempre falando de poesia e de tempos em tempos retomo uma charge que eu acho genial do Rafael Correia, que é essa daqui. E agora, o que a gente faz? Poesia. Esses canalhas não suportam poesia. Por que não suportam poesia? Porque a poesia é o desafio último. Poesia é inútil, certo? E sendo inútil, ela é não precificável. Ela foge o valor da poesia se você não tem os critérios realmente estéticos, literários, ele escorre pelos dedos de maneira absolutamente incontrolável. E aí, o Rafael Correia está tomando uma posição que é uma posição de caráter moral, chamando as pessoas que se indignam com essa elusividade da poesia de canalhas. Tudo bem, você pode não concordar, é justamente um dos pontos da charge, é a incisividade dessa opinião. Porque o problema aqui colocado é o que a gente faz com as coisas que não têm o valor objetivo, objetificável, reificável, e aqui é a coisa séria, não é precificável. O que a gente faz com essas coisas? A gente usa como instrumento de resistência. A poesia incomoda muita gente justamente porque ela é um instrumento de resistência, uma vez que ela se recusa a receber um preço. Um poema maravilhoso, ele pode tranquilamente ser divulgado, ele pode ser copiado, ele pode ser transmitido. Aqui a gente mexeu com coisas absolutamente deslumbrantes e não precisa cobrar nada. Isso incomoda muita gente, porque é justamente na precificação que algumas pessoas tentam manter controle sobre as coisas. E os canalhas não se conformam com as coisas que escorrem pelos dedos, que não podem ser controladas, seja a qualidade de um Chateau Petrus. Ai, mas eu não acho que esse vinho vale isso, eu não estou sentindo um gosto diferente. Ou justamente a beleza da poesia.